Criptografia é um conjunto de técnicas empregadas para dificultar o entendimento de um texto. No curso de Engenharia de Telecomunicações da Unesp de São João da Boa Vista, o pesquisador Marcelo Luiz Francisco Abad fala sobre o uso da criptografia para codificar sinais óticos. Ele e sua equipe estudam maneiras de deixar as redes de comunicação, especialmente as que envolvem fibra ótica, mais seguras para usuários e companhias de telecomunicações. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver, na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre criptografia ótica. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Marcelo Abad, do campus experimental da Unesp de São João da Boa Vista. Professor, obrigado pela presença no Ciência Sem Limites. Muito obrigado, eu que agradeço a vinda de vocês até São João. Para a gente começar, para quem está nos vendo, qual é a sua formação acadêmica? Bom, eu sou graduado em Física, sou mestre em Física, trabalhei com Física de Semicondutores durante o meu mestrado, mas depois eu mudei um pouco de rumo e vim para a parte de Engenharia, mais especificamente para Telecomunicações. Então eu tenho doutorado em Engenharia Elétrica, na área de Telecomunicações, e minha livre docência também é em Engenharia Elétrica. Bom, para quem está nos assistindo, nós estamos no campo experimental, que é um campus relativamente novo da Unesp. Quais os cursos existentes aqui? Correto, nosso campus tem apenas 4 anos e meio, né? Nós temos hoje o curso de Engenharia de Telecomunicações e o curso de Engenharia Aeronáutica. O que faz um engenheiro em telecomunicações? Puxa, a área de atuação dele é bastante ampla, né? Então, ele pode trabalhar tanto em operadores de telecomunicações, operadores de telefonia, ele pode trabalhar com rádio, com televisão, pode trabalhar em redes. Qualquer empresa que tenha uma área de redes, e hoje quase todas têm, vai ter necessidade de ter um engenheiro de... E o engenheiro aeronáutico pode projetar aviões? Pode projetar aviões. É claro que vai precisar de mais engenheiro aeronáutico para isso, mas ele pode fazer isso sim. Quer dizer, nós estamos sabendo que no ano de 2017 que vão se formar a primeira turma, é isso? A primeira turma de Engenharia de Telecomunicações se forma ao final do ano e o curso de Engenharia Aeronáutica está bem no início, está entrando a segunda turma agora. E vocês também vão ter a pós-graduação aqui? Também, nós já tivemos no começo do ano um programa de pós-graduação aprovado pela CAPES, né? E é um programa interunidades em conjunto com Sorocaba. É um campus novo, mas muito promissor. Parabéns pelas conquistas, professor. Muito obrigado. Vamos entrar então no tema do programa dessa semana. Nós estamos falando sobre criptografia óptica. Criptografia é diferente de criptografia ótica. O senhor podia explicar o que é criptografia e o que é criptografia ótica? Claro. Bom, acho que é melhor a gente começar por criptografia mesmo. A origem da palavra vem do grego, né? Cripto quer dizer oculto, secreto, grafia é escrita, então é a arte de se escrever ocultando, né? De maneira... De forma escondida, né? Exatamente. Nós temos até alguns exemplos engraçados de criptografia. As primeiras vezes que ocorreram a criptografia foi numa época em que o Império Grego, em que os gregos tinham certa rivalidade com o Império Persa, né? E nessa época tinha alguns cidadãos gregos que moravam na Pérsia e eles informavam os gregos sobre possíveis invasões da Pérsia à Grécia. Então, para não descobrir a mensagem, eles criptografavam. Exatamente, mas eram maneiras muito rudimentares ainda. Bom, mas também naquele tempo, né? Mas veja só, uma delas, talvez a mais curiosa, bom, eles tinham tempo, né? Eles tinham tempo, não é como hoje, mas eles cortaram o cabelo de uma pessoa, escreveram a mensagem na careca, né? Esperaram o cabelo crescer novamente e depois mandaram a pessoa para a Grécia para avisar... Os inimigos não descobrirem. Exatamente. E hoje em dia, o senhor pode dar algum exemplo de criptografia? Hoje em dia nós temos procedimentos muito mais avançados, né? Mas eu acho que é interessante eu mostrar aqui a ideia da criptografia, né? Então vamos supor que nós queiramos transmitir a palavra Unesp, né? Se a gente transmitir diretamente, é fácil alguém interceptar a mensagem e entender o significado. Então uma alternativa
seria transmitir essa sequência de letras aqui. Se a gente perceber, o V vem depois do U, o O depois do N e assim por diante. Então a gente só mudou a sequência das letras, mas tem a mesma mensagem. Aí para quem recebe teria que ter um protocolo dizendo todas as letras, as anteriores é que formam as palavras. Corretamente, deveria ser combinado isso entre as partes anteriormente. Bom, mas esse ainda é uma forma muito simples de criptografia, né? Professor, tem outra forma a não ser essa? Sim, sim. Existem várias outras formas. Uma um pouquinho mais complexa seria a seguinte. De novo aqui imaginando que nós vamos transmitir a palavra Unesp. Então, nós temos algo assim. E eu poderia, ao invés de utilizar outras letras, trocar a ordem. Quer dizer, mudar totalmente a sequência de letras. Exatamente. Mudando essa sequência, como é que seria a codificação? Isso, então a gente precisaria acordar uma chave entre o receptor e o transmissor para que essa decodificação fosse realizada. Na realidade, quando a gente faz essa transmissão pela internet, por exemplo, a gente vai fazer a compra em um site, não são as letras que são enviadas, os computadores são? São bits. Os computadores só entendem 0 e 1, e esse 0 e 1 nós chamamos de bits, né? Então, por exemplo, aqui a letra E tem uma sequência de zeros e uns associados a ela. Diferente dessa. Diferente da letra U e assim por diante. Então, o que é enviado na prática são esses bits. Esses bits são protocolos associados a determinada letra? São códigos associados à letra, né? E na transmissão prática real, o que é feito não é só um embaralhamento, é feita uma operação matemática, esses bits são multiplicados por alguma coisa, multiplicados ou feito algum outro tipo de operação mais complexa que a multiplicação, e isso é que é enviado de um usuário para outro. Na área de dados, o senhor tem algum aluno de iniciação científica que atua especificamente nessa área? Sim, nós temos 2 alunos, o Leonardo e a Vanessa. Vamos ver o depoimento do Leonardo? Vamos lá. Roda o VT do Leonardo. Bom, na minha pesquisa, basicamente, eu trabalho com a criptografia de sinais óticos. Na minha rotina, eu utilizo de um software chamado VPI Transmission Maker, e ele é dedicado para sistemas óticos, e nele eu simulo toda a parte da criptografia do sinal desde na hora quando ele está transmitindo até na recepção dele. Então, o que eu faço com o sinal basicamente eu pego o sinal óptico e divido ele em várias fatias espectrais. Em cada fatia espectral eu aplico um atraso no tempo e uma diferença de fase para cada fatia. Isso no codificador. No decodificador eu faço o mesmo processo, só que ao contrário, né? Eu faço essa diferença que eu fiz no transmissor e consigo, a partir do receptor, receber o sinal. O receptor estiver autorizado, né, para receber esse sinal que foi transmitido, eu consigo receber o sinal perfeitamente. Parabéns pela iniciativa do seu aluno, viu, professor? Muito Nós estamos chegando ao final deste bloco. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí no seu vídeo. É marcelo.abad, do jeito que está escrito, @sjbv, ou seja, São João da Boa Vista.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus experimental aqui de São João, www.sjbv.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo e nós voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o programa desta semana está falando sobre criptografia ótica. Nós estamos no campus de São João da Boa Vista, da Unesp, e ao nosso lado está o professor e pesquisador Marcelo Abad. Professor, falamos de um modo geral em termos de criptografia, mas quem está em casa pode estar perguntando,
Se eu entro na internet, eu vou no e-commerce, ou seja, nessas lojas eletrônicas, nesses sites eletrônicos, é seguro? Como é que funciona? Eu colocar lá meus dados, endereço, nome, cartão de crédito, senha. É possível ser interceptado? Tem um grau de confiabilidade de quanto nisso aí? Bom, é difícil a gente quantificar esse grau de confiabilidade. O que a gente pode falar é que hoje em dia os sistemas são bastante seguros, mas nenhum sistema é infalível. É possível que pessoas com más intenções acessem os dados tanto armazenados no computador, nos computadores, né, ou elas podem acessar os dados que trafegam pela internet. É os famosos hackers que invadem. Sim, sim. Entre esses estão os hackers. Agora, existem várias pessoas que têm receio em utilizar essas novas tecnologias, né? Bom, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, mas um exemplo que a gente costuma abordar é a questão das eleições, né? Então, será que... O meu voto foi computado do jeito que eu votei? Isso, exatamente. A gente sempre tem essa dúvida, mas a gente já tinha quando era em papel também, né? A falsificação, ela pode ocorrer com qualquer tecnologia, né? Se o sistema for bem utilizado e bem fiscalizado de maneira eletrônica, o sistema eletrônico tende a ser mais seguro. Agora, é verdade que para quem realiza essas compras, na tela da página da empresa comercial, se tiver um cadeadinho ali, ela está muito mais segura do que aquele que não tem? Sim, isso indica Como é que funciona que está havendo uma criptografia de dados entre os computadores. Isso é importante. E essa criptografia, ela vai por onde? É uma comunicação que, além de ser de dados, ela vai por fibra, é isso? Isso, então ela tem várias etapas, né? Em uma primeira etapa ela pode ir por um cabo até uma central da operadora de telecomunicações, ou pode ir sem fio, se a gente estiver utilizando o telefone móvel, né? E depois no núcleo da rede, que é a maior parte da rede, daí ela vai por fibra ótica. É essas imagens que nós estamos vendo da fibra ótica? Isso, as imagens estão mostrando justamente fibras óticas, um cabo de fibra ótica e uma fibra ótica nua. E esse laser? Esse laser é a fibra ótica, esse vermelhinho que a gente está vendo? Não, esse laser é a luz que entra na fibra ótica e é ela que transmite a informação. É através desse laser que a informação trafega? Exatamente. O laser eu posso ficar ligando ou desligando esse laser e daí nós teremos, lembra que no bloco anterior nós falamos sobre os bits zeros e uns? Então, por exemplo, se eu transmito luz eu tenho um bit 1, se eu não transmito luz eu tenho um bit 0. E o senhor tem uma aluna que pesquisa essa área? Nós temos uma aluna que trabalha nessa área de criptografia cuidando das chaves, que é a Vanessa. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT da Vanessa. Eu trabalho na parte de criptografia ótica, eu trabalho com dois softwares. Eu trabalho com Python, que é a parte de programação, eu faço uma parte do algoritmo genético, e nisso eu trabalho em conjunto com o VPI Transmission Maker. Eu faço uma co-simulação entre os dois para tentar obter umas melhores chaves criptográficas para conseguir a codificação. Então, o meu trabalho é otimizar a chave de criptografia. Parabéns pelo depoimento da Vanessa. São alunos aplicados, não, professor? Muito obrigado, eles são alunos muito dedicados, muito bons. Professor, para quem está em casa pode estar perguntando, eles viram essas cenas do laser, quanto que trafega nisso? Qual é o volume de informação que é capaz? É um volume muito grande. Vamos imaginar um usuário típico hoje que ele transmite 10 megabits por segundo. Ele tem na internet de casa dele 10 megabits por segundo. Um único canal de uma fibra ótica pode transmitir cerca de 10 mil vezes disso. Então, 10 mil usuários simultaneamente em um único canal de fibra ótica. Cada fibra pode ter 80 canais. Cada fibra tem 80 canais e 10 mil usuários simultâneos? 10 mil usuários simultâneos. E um cabo de fibra pode ter, por exemplo, 72 fibras. E eles podem trafegar qualquer tipo de dados, baixar um filme, música? Pode. 90% do tráfego da internet, quando sai da chamada rede de acesso, passa por fibras óticas. Interessante isso. Nós temos mais um bloco, mas estamos chegando no final deste bloco. E no bloco seguinte, nós vamos falar, além das pesquisas que o professor está realizando agora atualmente, o senhor tem um grupo, né? Tem um grupo de professores, um grupo de pessoas que atuam junto
com o senhor e nós vamos colher o depoimento deles. Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. É rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana é criptografia óptica. Ao nosso lado está o professor Marcelo Abad, do campus experimental de São João da Boa Vista, da Unesp. Professor, estamos no último bloco. O assunto é interessante e é um assunto de vanguarda, porque é tecnologia. A sua pesquisa, no que consiste e onde o senhor quer chegar exclusivamente? Muito bem. Então, como eu disse anteriormente, nós podemos ter criptografia de dados que estão armazenados no computador, ou a nova linha de pesquisa, que é a que eu estou pesquisando, é criptografia de sinal, que é o que sai de um computador e vai para o outro. Eu tenho aqui mostrando uma sequência de bits que representa a letra N. Quando nós temos um bit 0, eu tenho uma ondinha vermelha aqui indicada na figura. Quando nós temos bit 1, nós temos uma ondinha azul. E como é que é a criptografia de sinais, então? Bom, eu vou dividir esses sinais em várias partes e eu vou, por exemplo, atrasar cada uma parte em relação à outra. Então, por quê? Eu vou atrasar justamente para criptografar. Se o sinal está na ordem correta, eu vou estar recebendo a mensagem devida. Mas o que eu quero fazer é quebrar essa... Quer dizer, você não quer mais escrever a palavra Unesp certinha. Exatamente. Eu quero que o sinal esteja embaralhado, né? Como no exemplo que nós fizemos no primeiro bloco. Você já conseguiu alguma coisa nesse aspecto? Sim, em termos de simulação, sim. Nós temos publicado bastante a esse respeito, né? Mas ainda falta fazer experimentalmente. Esse é o nosso próximo passo da pesquisa. E tem algum órgão de fomento? Vocês estão procurando órgãos de fomento para ajudar no auxílio dessa pesquisa? O CNPq já está ajudando, e nós estamos submetendo um projeto agora para a FAPESP também. Mas para quem está em casa e pode estar perguntando, não dá para quantificar quanto tempo isso vai demorar para se colocar em prática e quais os benefícios do resultado da sua pesquisa? Sim. Bom, em quanto tempo a gente acredita que em 2 a 3 anos a gente conseguiria ter resultados experimentais para uma possível ida ao mercado, talvez mais ou menos no mesmo tempo. Dos benefícios, bom, a gente consegue aumentar o grau de segurança pela internet. E apesar de eu estudar essa técnica para comunicações ópticas, ela pode ser estendida para comunicações sem fio. Então, hoje em dia se fala muito de internet das coisas, de comunicação entre sensores e máquinas através de redes, e existe um problema grave de segurança. Mas, utilizando essa técnica ou outra similar, a gente pode resolver esse problema. Quem sabe no futuro pode até vender essa patente, né? Para uma grande empresa, né? Assim esperamos. Perfeito. Professor, o senhor não está sozinho nisso, o senhor tem um grupo. Sim, nós temos um grupo de 3 professores aqui no campus de São João. Somos o professor Daniel, o professor Ivan e eu. E o que esse grupo pesquisa? Bom, nós pesquisamos maneiras de deixar a internet mais segura, como aqui nós falamos, mais rápida e maior. E em termos de componente, parece que o professor Daniel atua nisso. Sim, o professor Daniel trabalha na área de dispositivos ópticos, dispositivos fotônicos. E o senhor tem um aluno também nessa área, que é o Pedro. Tem o Pedro. Vamos ver o que eles têm a dizer? Vamos lá. Roda o VT. Então, aqui a gente tem um contexto bastante interessante, porque a gente tem um grupo aqui com várias pessoas trabalhando nessa área de comunicações ópticas, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área de dispositivos ópticos e o professor Marcelo e outros pesquisadores trabalham na área de sistemas e criptografia. Então, essa interação de pessoas com backgrounds diferentes é muito produtiva no sentido de que cada um traz uma perspectiva diferente e a gente consegue fazer uma colaboração bem produtiva nesse sentido. Bom, minha área de pesquisa é uma área que se chama fotônica integrada e ela envolve a fabricação de dispositivos miniaturizados para manipular o fluxo de feixes de luz, né? Então, esses dispositivos miniaturizados, para se ter uma ideia, eles têm as dimensões que são 100 vezes menores do que a espessura de um fio de cabelo, por exemplo, né? A aplicação possível para isso, uma aplicação que é bem interessante disso, é conversão de sinais do domínio elétrico
para o domínio óptico, ou seja, sinais elétricos para sinais de luz. Então, a gente sabe que hoje em dia todos os dados que são produzidos pelos nossos smartphones e equipamentos eletrônicos são sinais de tensão elétricos. E para transmitir isso nas redes de comunicações ópticas, é necessário converter esses sinais para sinais de luz, sinais ópticos. Então, você pode usar esses dispositivos miniaturizados para fazer justamente essa conversão de uma forma mais eficiente do que é feita com outras alternativas. Você miniaturizar os dispositivos e fabricar elas na superfície de um chip tem várias vantagens, né? Você pode integrar esses dispositivos ópticos com dispositivos eletrônicos e, além disso, pelo fato de ser dispositivos muito pequenos, micrométricos, você consegue integrar dispositivos com várias funcionalidades na superfície de um mesmo chip. Além disso, o fato de ser pequeno faz com que eles possam ser mais eficientes do ponto de vista de velocidade e do ponto de vista de eficiência energética também, né? de economia de energia e assim por diante. A ideia é fabricar dispositivos mais eficientes, né? Integrados em chips de silício para diferentes aplicações, né? Então, conversão eletroóptica, geração de luz com diferentes frequências e assim por diante. Eu tenho alguns dados relacionados com conversão de frequências e amplificação óptica e a gente vai desenvolver mais essas linhas de pesquisa em colaboração com o pessoal do grupo. A minha pesquisa com o professor Marcelo, ela consiste em estudar um material alternativo para aumentar a banda passante na fibra óptica e possibilitar uma maior taxa de transmissão, maior fluxo de informação circulando nos sistemas de comunicações ópticas. Parabéns, professor, pelo depoimento das pessoas aí que estão envolvidas nos projetos. Professor, estamos chegando ao final do nosso Ciência Sem Limites. O que eu não destaquei, apesar de ser um assunto extremamente vasto, o senhor gostaria de contar para a gente no final desse bate-papo? Muito obrigado, João. Bom, eu gostaria de falar que a nossa pesquisa continua. Nós estamos estudando maneiras de deixar a criptografia cada vez mais robusta e esperamos contar agora com novos alunos de pós-graduação, já que o nosso curso está começando. E quero voltar em breve para ver o resultado dessa sua empreitada junto com o seu grupo. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, João. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. marcelo.abad@sjbv, de São João da Boa Vista, .unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus de São João, www.sjbv.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!